Fala, meus amigos, vocês estão bem? Hoje eu estou passando aqui para falar com você sobre o que Israel tem a ver com você. Nós temos visto aí nos últimos dias, no noticiário, nos informando sobre os conflitos que Israel tem vivido e, na verdade, isso não é uma novidade, mas é uma situação atual que nos faz olhar e perceber e muitas das vezes até se questionar e perguntar o porquê que acontece tudo isso com Israel, por que sempre Israel e o mundo árabe aí estão em conflitos, enfim. Eu quero falar com você nesse vídeo de hoje que Israel tem muito a ver conosco. Nós precisamos ter um olhar de entendimento sobre Israel, porque o nosso relacionamento com Israel e o nosso entendimento sobre Israel é uma situação fundamental sobre as nossas vidas. Eu tenho gravado uma série de vídeos aqui que falam sobre o que tem a ver conosco, o que as coisas têm a ver conosco, o que os textos bíblicos, o que os livros da Bíblia têm a ver conosco e o que os temas bíblicos têm a ver conosco. E hoje eu quero falar com você sobre o que Israel tem a ver conosco. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que nós precisamos entender que Israel tem um papel central no mundo, tem um papel central na história. Nós precisamos compreender que Deus escolheu Israel. Mike, mas por que Deus escolheu Israel? Eu vou trazer aqui para você de uma forma muito resumida. Isso daria para a gente estudar durante um ano inteiro a respeito disso, mas eu vou falar de uma forma bem resumida. Deus escolheu Israel para poder se revelar ao mundo. Deus escolhe Israel para ser, vamos colocar assim, o protagonista da sua história. Deus escolhe Israel para trazer a redenção ao mundo. Deus escolheu, através da pessoa de Abraão e depois foi trazendo a sua descendência, a realização das suas promessas, a realização da sua vontade. Deus, nós sabemos, Ele é o Deus de toda a humanidade. Sim, como diz as Escrituras, mas Ele é também e principalmente o Deus de Israel. Ah, Mike, mas por que Deus tem os preferidos? Deus tem assim os escolhidos dele, Deus faz acepção de pessoas, Deus escolhe um em detrimento do outro. Nós precisamos entender uma coisa. Não é que Deus faz acepção de pessoas, não é que Deus tem os seus preferidinhos, os seus escolhidinhos que Ele trata com muito carinho e amor e os outros que Ele rejeita e trata com maldade. Não, não é isso. Deus escolhe Israel e Israel vai ter um papel principal por conta da própria pessoa de Deus. Não é sobre Israel em si. Não é porque esse povo é um povo diferente, um povo que, faz coisas diferentes, eles são diferentes das outras nações em questão de não ser um povo, por exemplo, que cometa pecados, que faça aquilo que não é justo. Não, não é isso. Deus, na verdade, quando você lê as Escrituras, você vai perceber que muitas vezes Deus teve N motivos para destruir Israel, mas Ele não fez isso. E a questão, uma das respostas que nós encontramos para isso é que Deus vai dizer para eles assim, olha, vocês mereciam ser destruídos, vocês mereciam morrer, eu deveria acabar com vocês por conta da rebeldia de vocês, por conta de que eu escolhi e estabeleci vocês para ser algo que vocês não estão sendo. Na verdade, vocês estão fazendo completamente o contrário do que eu falei para vocês, vocês estão querendo imitar as outras nações, os outros povos, e vocês não estão cumprindo com a missão que eu dei para vocês, que é do que? A missão é revelar quem Deus é trazer o reino de Deus para a terra, é manifestar a realidade celestial de Deus aqui na terra. Então Deus vai escolher Israel por um motivo específico, Ele vai escolher para revelar quem Ele é, para trazer a redenção ao mundo. Então, quando nós entendemos isso no primeiro momento, já fica mais fácil compreender por que Israel tem um papel central. As Escrituras vão dizer que Israel é o umbigo da terra. As Escrituras também vai dizer que Israel é a glória de todas as terras. Nós precisamos entender uma situação. Israel é o centro. Israel foi escolhida por Deus para ser o centro da terra. Mike, mas por quê? Porque Deus escolheu se revelar. Deus escolheu trazer a sua realidade para a terra e estabelecer o seu reino entre os homens. Então Deus vai escolher esse povo e durante toda a história vai fazer promessas para esse povo, para que esse povo manifeste quem ele é. Agora tem um ponto que nós precisamos entender muito importante. Israel é muito responsável por muitas coisas que eles viveram durante a história, por muitas coisas que eles sofreram durante a história. Isso nós precisamos entender. Israel sofre até hoje e já sofreu muito durante a história
muito por sua própria escolha e muito por sua própria responsabilidade. Agora, não vamos isentar, não vamos tirar uma outra situação, que é o quê? O ódio dos seus inimigos. O ódio principalmente dos seus inimigos principais, que são as nações que estão ao redor de Israel, né? Principalmente as nações árabes. Eles são inimigos de Israel declarados desde sempre. Então, assim, nós precisamos entender que, de um lado, Israel sofre por sua própria, vamos colocar assim, por sua própria escolha. Israel vai sofrer a responsabilidade dos seus atos. Eles vão receber como retribuição aquilo que eles plantaram durante a história. Por quê? Deus vai escolher eles para ser o centro, para ser algo, para ser, na verdade, o povo que vai revelar quem Deus é. E, na verdade, eles vão fazer o contrário daquilo que Deus escolheu eles para fazer. Então, quando você lê os livros proféticos, você vai ver Deus disciplinando, corrigindo, castigando, desterrando eles, expatriando eles, mandando eles embora da terra que é o centro de todas as coisas que Deus estabeleceu. A terra que é gloriosa, a terra que mana leite e mel, como é conhecida. Deus vai muitas das vezes expulsar eles, mas sempre, eu estava lendo agora mesmo aqui, eu vou ler para você alguns versos, sempre Deus, depois da correção, depois da ira, depois do castigo, depois da punição, para chamar a atenção deles, Deus sempre faz promessa de restauração. Olha esse verso aqui, ó. Jeremias 31, 35 e 36 diz assim, ó: Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado ainda com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o eterno dos exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa hoje e sempre. Resumidamente, esse verso está dizendo assim, ó: só se o sol, a lua e as estrelas deixar de cumprir aquilo que eles foram criados para cumprir as ordens de Deus no universo, só se isso acontecer, então eu deixarei os descendentes de Israel deles serem uma grande nação diante da minha pessoa hoje e sempre. Então, esse é o ponto. Nós precisamos entender uma questão seguinte: Israel é uma grande nação, sempre foi, mas não é por causa deles em si, mas é por causa de quem fez eles grande, quem escolheu eles, quem estabeleceu eles. Então eles são uma grande nação, sempre foram e sempre vão ser. Eu não vou entrar aqui na história, porque a história provaria pra gente de forma muito simples que eles são uma grande nação. Hoje, se você parar para estudar sobre Israel, estudar sobre como Israel tem um papel assim fundamental no mundo, o como já receberam diversos prêmios Nobel, o como já assim eles são muitos dos judeus israelitas são os idealistas aí, os idealizadores, né, de grandes empresas, enfim. É um regaço, assim, o quanto eles são, assim, prósperos, o quanto eles fazem coisas incríveis. Então, eles sempre foram grandes, e aí Deus fala assim, olha, eles sempre vão ser, diante da minha pessoa, hoje sempre uma grande nação. Agora, olha só um outro verso aqui, que vai nos mostrar, assim, uma realidade muito incrível, ó. Jeremias 33, 25 e 26. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles, os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Gente, Deus está dizendo a mesma coisa aqui. Só se a aliança dele com o dia e com a noite, só se não tivesse mais dia e noite, aí então ele deixaria de cumprir as suas palavras. Você precisa entender, e eu preciso entender também, que Deus estabeleceu uma promessa com Abraão. Através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus fez uma promessa com Davi: nunca vai faltar um sucessor no seu trono, vai vir um descendente seu que vai governar o mundo. Sabe de uma coisa? Jesus está voltando, e Jesus vai voltar para governar o mundo, sabe aonde? Em Israel, porque Israel é o centro, é o umbigo da terra, e ele vai voltar para governar, ele vai voltar para restaurar Israel como nação de uma forma assim incrível. Então é por isso que eu me posiciono do lado de Israel, é por isso que eu estou do lado de Israel, porque Israel foi chamada e escolhida para trazer redenção ao mundo. Essa redenção se chama Jesus, e eu quero dizer para você que faz todo sentido você conhecer esse Jesus, porque esse Jesus vai governar o mundo, esse Jesus
Jesus vai voltar e esse Jesus, ele tem uma descendência, ele é judeu e por isso eu me posiciono e convido você a se posicionar também.